Boa noite. Boa noite! Quanta gente querida! Eu gostei, fiquei feliz de ver, viu? Fiquei realmente feliz de ver essas pessoas em especial aqui com a gente. Muito bom. Que Pois prestígio, é, eu tenho que que me honra. concentrar de ver tantas queridas e queridos aí me prestigiando a você, que também é um queridíssimo aqui no Instituto. Boa noite, D'Angelo. Boa noite a todos e todas, a todos Boa presentes. noite. Você não nega que está no INTO. A Não! gente reconhece os armários, a gente reconhece. Quem é do INTO sabe. Eu tô até de jaleco ainda, que tá frio, aí eu tive que ficar de Eu jaleco. não tinha notado, mas é verdade, você está de jaleco. Mas eu Ainda tô bati o olho no armário. Eu bati o olho no armário. foi. Porque terminou Muito o plantão, legal. eu tive risco de atrasar, e eu preferi ficar aqui. Quando terminar, eu vou para casa. Perfeito. Aqui é o meu lugar de conforto profissional. É Então, eu me sinto, verdade. é a minha casa também, né? Eu acho que de todos nós, é verdade. Ana Maria Damasceno, ela é assistente social e coordenadora do programa de residência multiprofissional do INTO, é mestre em educação profissional em saúde pela Fiocruz, pós-graduada em serviço social e oncologia pelo INCA e em gestão de emergência em saúde pública. Ela é bastante experiente, é fera e é uma pessoa incrível. Ana, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite. Eu sei que você é reservada, eu sei disso. Apesar da gente conversar, de você falar, né? Mas eu sei que você prefere ficar na sua, assim, né? Quietinha. Muito obrigado por aceitar compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento aqui com a gente, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigado. D'Angelo, eu de fato, eu tô assim, me senti lisonjeada com o convite, sem dúvida. Não tinha como não aceitar. Primeiro que você tem um crivo bem alto para os seus convidados, então para mim foi um elogio enorme. E também por ter esse reconhecimento enquanto categoria profissional, porque não é a Ana Maria, é a assistente social Ana Maria, né? Porque assim, na minha vida privada, de fato, eu sou muito dos meus, e então, como profissional, eu tenho uma postura diferente, mas enfim, é um prazer enorme, inenarrável. Fiquei muito feliz. Queria pedir desculpa porque eu gesticulo muito, falo, você já me viu dando aula, né? Dou aula o tempo inteiro andando, falando, mexendo com a mão. E aqui não vai ser diferente. E ainda tem o meu óculos que fica refletindo a luz, porque Faz senão vai ficar parte, muito escuro. não há Aí eu digo, problema. gente, mas É eu não para ser um consigo não bate-papo falar light. cor. É para ser light. Pode ficar tranquila. Ninguém liga, não. Aqui a gente está honrado realmente de ter você aqui, viu? A família tá bem, Ana? Tudo em paz, né? Tá tudo tranquilo. Eu disse, gente, o hospital ainda me protege das investidas do Arthur em querer participar da live. Quer compartilhar das aulas, de quando eu estou em reunião. Então, para mim, o home office é uma coisa que não funciona bem, porque o Arthur quer e ele quer o computador para ele. Então, aqui, de fato, é o lugar mais seguro. Eu tenho certeza que não é privilégio seu, não. Eu tenho certeza que muita gente tem também esse desafio e às vezes não é nem só um filho, são dois, é marido, é esposa, é mãe, pai, é cachorro. Não é mole, não. É uma arte. A gente está aprendendo realmente a lidar ainda com isso. Não é mole, não. Ana, vou direto e reto então aqui. Em termos gerais, quais são as áreas de atuação de um assistente social? Tá. Se você pensa na profissão, e você me controla, você sabe que quando eu estou falando do que eu gosto, eu me empolgo. Então, não deixe, não, eu vou dormir aqui no INTO. E as Deixa pessoas vão ficar comigo. cansadas de me ouvir. A, o assistente social, a profissão de serviço social é uma profissão generalista. Então, se você pensa em termos de atuação em políticas sociais, públicas ou privadas, você tem uma inserção, tem um campo de trabalho para assistente social. Se você dissesse assim, Ana, então vamos elencar quais principais áreas de atuação do assistente social? As historicamente constituídas são, por exemplo, a área de saúde, educação, assistência social. Então, são áreas que empregam muitos profissionais do serviço social até hoje. Então, e o Estado seria o nosso maior empregador.
porque a gente atua tanto em políticas sociais públicas quanto privadas. Mas o Estado ainda é o maior empregador das assistentes sociais em quaisquer áreas que elas estejam incluídas, na habitação. Então, são as mais diversas áreas. É um campo de trabalho bem amplo, que dá vamos dizer, muitas possibilidades, e a gente ainda não pode perder de vista uma coisa que muita gente não sabe, que o assistente social é um profissional liberal. Então, assim, é uma área que tem se aberto muito, que é a questão da assessoria, da consultoria como profissional liberal, a atuação na educação, na área de educação, como pesquisador. Então, você já vê processos seletivos para pesquisadores na área de ciências humanas e sociais, com assistente social está incluído. Então, assim, é uma área bem ampla mesmo. Perfeito, legal. E para esclarecer bem o nosso título, eu particularmente ouço muito a pergunta que eu vou te fazer agora, né? E como a proposta foi incluir alta complexidade no título, é o que a gente respira em especial e não é há pouco tempo, é interessante esclarecer para o público o que são exatamente unidades de saúde de alta complexidade. De onde vem isso? O sistema de saúde brasileiro, como a gente conhece ele hoje, o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, ele se organizou baseado em alguns princípios, né? Então, essa questão da organização do sistema, da oferta de serviços de saúde em média, alta e baixa complexidade, está muito ligado à questão da integralidade, que é um dos princípios fundamentais do SUS, e da organização dessa oferta de serviços, essa hierarquização da oferta de serviços. Então, você vai ter a baixa complexidade, que é esse primeiro acesso do usuário ao sistema, são essas atividades mais dentro do território do próprio cidadão, que exige menos tecnologias, a média complexidade, que traria mais a questão das especialidades, dos hospitais, se a gente pensar em termos hospitalares, do hospital geral, do diagnóstico. E a alta complexidade é a oferta de serviços que vai envolver o uso de altas tecnologias, procedimentos de alto custo. E assim, aqui no Brasil, por exemplo, oncologia, traumatologia, transplantes são exemplos de serviços incluídos na alta complexidade. Então, é de uma organização do sistema, uma hierarquização da oferta de serviços, que vai desde a prevenção até a assistência direta, que seria essa parte hospitalar. Perfeito. Para chegar numa unidade de alta complexidade, não é exatamente como se chega numa unidade de baixa complexidade. Não, não é. Então, assim, como eu falei, a baixa complexidade, ela está inserida no território. Hoje, as equipes de saúde da família, a estratégia de saúde da família, através das equipes de saúde da família, vai acesso ao cidadão e o cidadão acessa essas equipes. Para alta complexidade, ele já tem que ter caminhado dentro do sistema, como a gente costuma falar, para daí ser ofertado, por exemplo. Aí eu vou falar muito da nossa realidade aqui no INPE. Perfeito. Então, o usuário não pode passar na porta do INPE e dizer assim, eu estou com a dor no meu joelho e quero me tratar aqui no INPE, porque eu sei que é um hospital de excelência na área de traumatologia e ortopedia. Ele, na verdade, ele tem que percorrer dentro do sistema, e isso é um modo que, assim, de pronto, isso é uma burocratização do acesso. Não, seria uma organização. Porque se nós ofertamos só serviços de alta complexidade, uma dor no joelho, você mais do que eu, sabe dizer que nem sempre necessita de uma intervenção cirúrgica, porque nós só ofertamos cirurgias. Então, assim, isso tudo serve para potencializar o sistema. Então, assim, quem está na alta complexidade vai fazer o que cabe de fato à alta complexidade. E esse cidadão vai ter acesso ao serviço no território dele, com intervenções médicas, multiprofissionais, muitas vezes. Ana, como é que se constitui, aí pegando então o serviço social, trazendo, você sinalizou sobre a atuação em várias áreas, trazendo exatamente para a saúde, como é que se constitui a assistência ofertada pelo serviço social na área de saúde? E aí eu vou além, em especial, em um contexto hospitalar cirúrgico em traumatologia e ortopedia. Pois é. A nossa prática, vamos falar assim, não muda. Esses dias, inclusive, nós estávamos conversando sobre isso aqui com as meninas do serviço social.
aliás, no grupo de estudo do serviço social, acho que foi lá que nós falamos sobre isso. Assim, a nossa prática não é diferente na área de saúde. Talvez as demandas sejam mais recorrentes, o tipo de demanda que a gente se depara aqui seja mais recorrente aqui, as do INCA sejam mais recorrentes no INCA, porque, por exemplo, uma demanda que é comum a todas as unidades hospitalares, e eu já trabalhei em unidades de média complexidade, um hospital geral aqui no estado do Rio de Janeiro, lá no Ceará também. Então, assim, você vai ter a questão do acesso previdenciário, a questão do pós-operatório, das demandas para encaminhamento na rede, no caso específico, cirúrgico. O pós-operatório cirúrgico, ele tem que ter um comprometimento da oferta de serviços na rede. Por exemplo, nós fazemos a cirurgia, mas a gente precisa que o paciente tenha acesso, por exemplo, a um acompanhamento de um curativo, mas menos complexo, que ele consiga tratar questões, por exemplo, como hipertensão, diabetes, que isso tudo interfere diretamente no processo de recuperação cirúrgica. Então, o assistente social vai estar em contato com o usuário, aqui no caso do INCA, tanto antes da cirurgia, como durante a cirurgia e pós-cirúrgico, sempre nesse sentido de estar organizando questões juntamente com a família ou diretamente com o paciente, essas questões que estão relacionadas à questão previdenciária, essa questão da reabilitação, a questão dos encaminhamentos, dos afastamentos, questões trabalhistas são muito recorrentes também. Essa organização do cuidado, da rede de cuidado, é muito recorrente na nossa prática. As demandas institucionais de organização da instituição, os usuários sempre nos procuram também. Então, nós, como qualquer outro profissional do Instituto, podemos esclarecer sobre rotinas institucionais. Mas os usuários do hospital sempre estão nos procurando. Tem uma dúvida? Vou na assistente social. Então, assim, muitas vezes a questão não é nem nossa. Mas a gente sempre acaba sendo considerado um profissional que sabe para onde encaminhar. Da direção correta, vamos falar assim. Então, nem que seja para demandar aos outros profissionais. Buscar, inclusive, o paciente, os usuários vão muito para buscar para a gente intermediar essa interlocução com outros profissionais também. Então, essas demandas são meio que padronizadas na área de saúde. Só que, assim, um assistente social atuando no posto de saúde vai ter demandas que interferem, que são determinantes sociais, como a gente fala, no processo saúde e doença, mas de outra natureza. Então, talvez para ela não seja mais recorrente a questão da construção da rede de suporte pós-operatório, da organização. Construção não, mas da organização. Mas talvez seja mais para encaminhamentos dentro da rede, de ofertas de serviço, afastamentos previdenciários talvez não seja mais recorrente para ela, mas é da natureza também do serviço, do setor saúde. Só que numa intensidade menor. Perfeito, perfeito. Ana, vou só lembrar algo aqui, eu já acabei de receber uma mensagem também aqui, sobre essa live aqui. Essa live ela vai ficar disponível na íntegra, tá? Então, acabei de receber uma mensagem. Eu estou com um novo canal no YouTube, o Físio em Traumatologia e Ortopedia. Tá? O link direto, inclusive, está lá na minha bio, no Instagram, no final aqui vocês podem acessar lá. Inclusive, sim, todo mundo me ajuda curtindo a live, se inscrevendo. Muita gente assiste e acaba não se inscrevendo. Bom, as pessoas devem imaginar a preparação, o trabalho que dá, não é mole. E essa é uma ajuda que realmente me leva para frente, tá? Me faz continuar realmente fazendo isso, viu? Então, para dizer assim, ó, essa live aqui com a Ana vai ficar gravada, tá? Lá no canal do YouTube, lá no Físio em Traumatologia e Ortopedia, na íntegra. Joia? Pra lembrar os colegas aí. E, Ana, eu queria saber dos instrumentos de trabalho do assistente social. Quais são os principais instrumentos de trabalho? O que é instrumento, né? Instrumento, no caso do serviço social, são os meios necessários que nós vamos nos utilizar para ter as requisições profissionais dadas a gente atendidas. O professor Charles Toniolo, que é um professor aqui da UFRJ, tem um texto bem esclarecedor, super didático, que eu gosto muito, sobre instrumentais do serviço social, alguma coisa assim, e ele vai colocar que o principal instrumento de trabalho do assistente social é a linguagem.
Ele faz até uma discussão sobre linguagem direta e indireta, se eu não me engano. E aí ele fala que a direta é a fala e a indireta seria a escrita. Ana Maria falando, para mim, a condição, um instrumento, assim, um instrumento sem o qual não podemos ficar. O nosso primeiro instrumento, a condição sine qua non para o exercício, para o bom exercício do serviço social, a boa prática profissional, é o conhecimento. Então, você tem, não é brincadeira para os graduandos que estão aqui, ou os recém-graduados, não é brincadeira a história de que assistente social tem que estudar sempre. Nós temos que estar sempre atualizados. Nós trabalhamos com legislações, nós trabalhamos inseridos no cotidiano. Nós estamos inseridos diretamente com as questões sociais que vão mudar e que vão exigir novas respostas. Então, você tem que estar estudando, pensando no conhecimento como algo mais amplo. Eu não estou falando só de uma questão formal. Então, tem que fazer especialização, mestrado, doutorado. Não é disso. É de conhecer. Temos que bem conhecer para bem ofertar uma prática, a prática qualificada para o meu usuário. Eu não posso me comprometer com encaminhamentos vazios ou desatualizados. Eu não sou obrigada a saber de tudo. Mas você, junto com o usuário, que é participante do seu atendimento, então, assim, que ele é a figura principal do seu atendimento, vocês dois têm que estar construindo essa relação. Então, para mim, antes de tudo, é o conhecimento. E aí, seguindo o que o professor Charles fala, e que eu super concordo, é saber falar e saber ouvir. Então, são coisas que não podem faltar como instrumentos que alguém que quer exercer bem a profissão de serviço social. Perfeito, muito bem colocado. Nossa, perfeito. E o que o assistente social... Meu Deus. Oi? Não entendi, perdão. É muito meu amigo. Nossa, Ana, eu vou dizer para você. Muita gente acha realmente que é um trabalho de muita responsabilidade, Ana. A gente que tá lá dentro inserido, eu acho que nem todo mundo tem essa noção, não. Não tem, não. A responsabilidade é muito grande. Uma orientação equivocada sua, você falou de ter conhecimento, e aí a experiência vem com o tempo, claro, mas você falou de estar atualizado, de ler, de estudar. Uma informação equivocada sua pode ser catastrófica para o paciente. Catastrófica. Às vezes bom, aí o catastrófico varia de pessoa para pessoa, mas até mesmo você dando uma informação errada, você fazendo com que um paciente que é simples, que tem dificuldade, por exemplo, que ele faça uma viagem perdida, que ele vá num local que você indicou que não era para ir. Ana, é dinheiro, sabe? É tempo. Eu sempre uso esse exemplo. É tempo, né? Ele deixa muitas vezes, é a pessoa que tem que cuidar da família em casa, ou às vezes tem uma pessoa que depende dela e que se articulou para poder tentar resolver algo sob a tua orientação, e não resolveu nada. Olha a gravidade disso numa família, Ana. Isso é muita responsabilidade. Por isso que eu sinalizei essa questão, porque tem que estar atualizado, é isso. Eu concordo muito contigo mesmo. Concordo muito. E você usa esse exemplo, Sempre usa o exemplo, assim, você encaminha o usuário para ir para determinado lugar, dizendo que ele vai acessar. E aí, assim, ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, ele perdeu o dia de trabalho, e aí, ele gastou a passagem e tal. Gente, a passagem é o que eu sempre falo. R$4 podem ser R$4, mas para muitas famílias são 4 dias de jantar, R$4 de pão. Então, assim, eu tenho uma preocupação enorme. Mas, assim, lembrando bem, então, nossa, assistente social tem que saber de tudo. Não, gente. Esses dias eu falei isso foi minha aluna aqui no aperfeiçoamento, e a gente conversando. E eu disse assim, a gente não tem que saber de tudo, mas a gente tem que saber reconhecer que a gente não sabe de tudo. E junto dizer assim, quantas vezes eu falei? Não, eu não sei lhe responder com certeza, mas eu posso procurar ver? E aí vou e dou retorno. Depois, se não é possível, eu já dei retorno por telefone. Quando é possível, eu não sei, mas eu vou me informar. Se depois eu quiser passar aqui, a gente vê junto. E hoje em dia a gente tem um acesso maior de informações, as informações flutuam, estão na rede, a maioria delas. Nem sempre de qualidade a gente tem que saber filtrar. Mas isso é fundamental. Perfeito. E diz para mim, o que o assistente social não deve fazer durante o acolhimento, por exemplo, do paciente, dos familiares? A pergunta é bem assim.
que um assistente social não deve fazer? Eu penso, vamos dizer, bem, deixa eu só organizar para ver como eu vou te responder isso. Nós somos uma categoria profissional que é submetida a um código de ética. Então, quando eu penso no que não me cabe fazer como profissional, eu sempre recorro aos princípios fundamentais do meu código de ética. Nós temos, se eu não me engano, 11 princípios fundamentais. Que eles vão tratar da defesa intransigente dos direitos humanos, da liberdade como valor ético central, da questão do... Hoje, mais do que me conhece, eu estou toda arrepiada, D'Angelo, no sentido de que, assim, me ocorreu a lembrança de um princípio ético fundamental que é combate a todas as formas de preconceito. Está na mídia, o que a gente viveu recentemente aqui no Rio de Janeiro, uma coisa catastrófica para aquela família, para a sociedade, de modo geral, o que aconteceu com o imigrante congolês. Então, assim, para mim, é isso. O que o assistente não pode fazer? Nada que vá ferir o código de ética. A gente lá tem... Ai, Ana, eu não sei. Não vou decorar o código de ética, Ana Maria, tu tá louca. Põe embaixo do braço. Com o tempo, ele se torna tão parte sua que você não precisa mais consultar. Basta, põe lá salva no celular. Será que me cabe ou não fazer? Vai lá, porque lá tem falando o que é vedado a mim como assistente social na relação com o meu usuário, com a minha instituição, com os outros profissionais, com ONGs, entidades da sociedade civil. E o que me cabe fazer está lá nos princípios fundamentais. Também está descrito. É muito didático. Então, estou na dúvida? Vai lá. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, mas para mim é isso. O que eu não posso fazer é ferir o meu código de ética. Então, o que não me cabe. Eu penso que a gente não pode fazer várias coisas na vida, mas em termos profissionais você tem inclusive uma responsabilização civil. Então você tem que ter muita atenção. Perfeito, perfeito. E como é que, já pensando então te perguntei sobre esse acolhimento, então o paciente chegou então no hospital, em geral, Ana, pode, claro, pegar a experiência nossa do INTO, da traumatologia e ortopedia, você pode sinalizar nesse caminho. Como é que ocorre o fluxo em um hospital de alta complexidade para que o paciente chegue ao serviço social? Em que momento ele tem ou deve ou deveria ter contato com o assistente social? Que momento do fluxo, assim? Como é que é isso? Em termos hospitalares, de modo geral, os hospitais de média complexidade, por exemplo, trabalham muito com demandas espontâneas. As equipes costumam se organizar pela demanda espontânea. Geralmente, hospitais de média complexidade são unidades hospitalares de portas abertas. Então, você vai pela demanda espontânea. As equipes se organizam também para estar ofertando, dentro da medida do possível, a busca por demanda. Mas muitas vezes, principalmente a gente trabalha muito com equipes reduzidas, sobrecarregadas, a gente vai trabalhando com o que vem demandando e tenta organizar ao máximo a busca. Nas unidades de alta complexidade, que não são o INCA, estou falando no caso aqui as localizadas no Rio de Janeiro, né? O Instituto Nacional de Cardiologia, que são institutos com unidades hospitalares dentro, o IFF, eles têm fluxos construídos nas suas equipes. Por exemplo, aqui no INTO, a gente até mantém um serviço para o usuário. Então, assim, eu tenho que ter prontuário no INTO, eu tenho que ter prontuário no INC para eu acessar a equipe de serviço social para um atendimento direto. Claro que se alguém liga e pede alguma informação, nós orientamos, ok, mas para eu acessar a equipe de serviço social do INTO, como paciente desse instituto, dessa unidade de alta complexidade, eu já tenho que ter um encaminhamento, eu já tenho que ter tido um encaminhamento médico, um atendimento médico nessa instituição. Então, ele vai ou por demanda espontânea, ou no caso específico do INTO, a gente tem os atendimentos de ambulatório, que são atendimentos que estão inseridos nos fluxos de atendimento dos centros de atenção especializados. Nós somos divididos aqui no INTO assim, e aí a gente faz esse primeiro atendimento. Quando ele interna, aqui no INTO, nós atendemos todos os pacientes que internam, essa equipe do serviço social comumente cobre 100% das internações do instituto, algum paciente ou outro
entra sem dizer assim, nunca vi um assistente social na minha internação. É pouco possível que isso ocorra. A gente sempre passa lá, nós temos um instrumento chamado avaliação social, que comumente é preenchido no espaço do ambulatório, e aí quando ele entra a gente revisa com o paciente, identifica novas demandas, acompanha essas demandas, e sempre vão ter as demandas espontâneas, que nem sempre surgem do paciente, muitas vezes surgem dos outros colegas. Então, os outros profissionais de saúde identificam e vêm falar conosco, ou acham que, não acho que a assistente social vai intervir nisso, então busca assistente social, e aí, conjuntamente, a gente faz aquele atendimento, ou quando é uma coisa muito específica do serviço social, a gente vai e atende. Perfeito. Não é pouco paciente não, hein? Falou aí de contemplar 100%. Só a gente sabe. Pois é. Então, assim, por muitos meses, assim, eu estou fora da equipe do serviço social ultimamente, mas eu já fui de lá há 10 anos, então, em uma época, eu estive junto na gestão e né, fazia os levantamentos, muitas vezes a gente chegou a praticamente 100%, coisa irrisória, um paciente ou outro. Não, isso eu estou falando de atendimento na internação. Isso não quer dizer que o paciente não tenha tido contato com assistente social. É pouco possível que um paciente do INTO não tenha visto um assistente social em algum momento. Pouco possível. Perfeito. E, Ana, como é que você enxerga o cenário atual de ofertas de serviço de saúde, em especial de organização do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro, para traumatologia e ortopedia? Então, nós temos uma política nacional que organiza o sistema de oferta de serviço em traumatologia e ortopedia. Né? Política Nacional de Traumatologia e Ortopedia conhecida de poucos. Eu falo sempre assim, 3 folhinhas, gente, a gente tem que conhecer. E o Rio de Janeiro, eu falo que o estado do Rio de Janeiro tem muitas dificuldades, mas também tem alguns facilitadores. Qual outro estado da federação tem um Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia? Nenhum. Isso para o bem e para o mal. Porque, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele tem hospitais de emergência que dão contas de cirurgias de emergência ortopédica, são unidades de portas abertas. Em compensação, se você vai pensar no atendimento de média complexidade, os atendimentos de traumatologia e ortopedia são todos de média complexidade. Você vai ter um pouco de dificuldade para acessar. Então, tem que ser regulado pelo sistema. Hoje em dia, eu acho que, no caso específico do Rio de Janeiro, a gente tem uma superconcentração na instituição INTO. Então, outras unidades do Estado são plenamente capazes de ofertar esses serviços. Alguns serviços que nós ofertamos aqui. No entanto, assim, nós somos na verdade, nós operamos mais que todos os outros hospitais federais que estão aqui no Rio de Janeiro, que são 7, se eu não me engano, mais 3 institutos. Então, nós temos uma demanda muito grande, operamos muito e não damos conta da demanda por conta, no meu entendimento, na avaliação da Ana Maria, da organização do sistema. Então, muito da organização do sistema estadual, que poderia sim ser melhor potencializado, atender mais rápido sim os usuários do estado do Rio de Janeiro, e nós poderíamos nos dedicar às nossas muitas missões como instituto, que é formar mão de obra qualificada para o SUS em traumatologia e ortopedia para o país inteiro, fazer cirurgias complexas, transplantes ósseos, todas essas coisas que nós fazemos aqui, que só fazemos aqui, no âmbito do sistema público de saúde, claro, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante e organizar melhor. Eu avalio, por exemplo, que a oferta de serviços em oncologia é bem melhor organizada, tem um tempo de caminho maior que a da ortopedia. Então, assim, eles já são bem mais organizados que a gente nesse sentido de oferta de serviços. Pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, que não vai diferir muito dos outros estados da federação, né? Isso é pergunta para uma live inteira, né? Isso é título de live, né? Porque são muitas coisas envolvidas. Eu sei disso. Eu fiz uma você me falando, já falando aqui, já me
Vem muita coisa à cabeça. Isso é para uma live específica, você tem razão. Ana, em termos gerais, quais foram as principais mudanças na atuação do serviço social frente à pandemia? Outra live. Mas sendo o mais resumida possível dentro dessa possibilidade, dentro dessa pergunta, assim, se isso é possível. Nós tivemos vários textos publicados agora nesse período pandêmico sobre as mudanças. Assim, foi impactante para todo mundo. Para nós, profissionais de saúde, inseridos em unidades de saúde, mais ainda, não é? Assim, as colegas assistentes sociais inseridas em outras políticas sociais tiveram esses rebatimentos nos seus processos de trabalho de N maneiras. Eu vou meter um pouquinho assim nas coisas que eu pude perceber da área de saúde, é o que está mais em foco, né? Então, assim, nós tivemos a professora, deixa eu voltar aqui para pensar sobre isso, que eu vi recentemente é um texto do ano passado, mas é bem recente, é sobre o período pandêmico, da professora Valéria Correia, que é assistente social, ex-reitora da UFAL, escreveu com outras professoras da Universidade de Pernambuco, se eu não me engano, que ela fez uma avaliação desse período que eu considero, assim, muito bom, como tudo que a professora Valéria Correia faz. Nós tivemos, assim, dois impactos. Um impacto na questão de nós assistentes sociais, como vocês, fisioterapeutas, enfim, nas nossas condições de trabalho e nos nossos serviços. Então, eu, enquanto profissional do serviço social, nós tivemos um aumento de contratação, piora nas condições de trabalho, então, sobrecarrega, isso pensando bem nas assistentes sociais inseridas em instituições hospitalares. Perfeito. Então, assim, aumento nas demandas, uma confusão no que se refere ao que é demanda específica do serviço social. Então, assim, as nossas condições de trabalho ficaram bem mais... Nós tivemos acirramento de algumas questões, como, por exemplo, o que é a atribuição privativa da assistente social. Para você ter ideia, o próprio Ministério da Saúde fez uma publicação no início da pandemia, em 2020 ainda, que era como lidar com os corpos em relação ao Covid, que dizia que a assistente social ia ser responsável por comunicar óbito, por informar boletim, fazer informação de boletim médico. Então, assim, uma quebra totalmente do que seja a nossa competência profissional, do que seja competência profissional médica, porque dar essas informações é competência profissional médica. Nós nos, assim, muitas colegas relataram, o nosso conselho teve que fazer intervenção, o Conselho Federal, porque assim, muitas colegas relataram que era negado material de proteção individual para assistente social, como se eu fosse menos exposta do que o colega do lado, do que o colega enfermeiro, do que o colega médico. Então, assim, a gente tanto lida com paciente COVID, infectado pelo Covid, quanto com a família, que muitas vezes é contactante também. Eu lembro que a primeira vez, esses dias eu fiz um treinamento na equipe do serviço social, fui para lá treinar, a paramentação e desparamentação. Eu estava dizendo assim, eu lembro que eu fui a primeira assistente social do Instituto a ir atender um paciente na área Covid. Então, eu tive que me paramentar. Isso, assim, parece lugar comum, mas nós não trabalhávamos com aquela paramentação. Então, isso é uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade, a gente aprende nos treinamentos hospitalares, mas que não era realidade. Eu lembro que eu fui para a supervisão de enfermagem e pedi para as meninas verem se estava tudo certinho, para me proteger a minha família, proteger as minhas colegas e poder atender o usuário. Então, assim, eu falava muito, a gente trocou como todo mundo, eu não estou dizendo que isso foi uma coisa do serviço social, mas, assim, a gente trocou o pneu do carro com o carro andando. E aqui no Instituto, D'Angelo, especialmente, nós temos um fluxo muito bem construído, então, linhas de atendimento muito bem delimitadas, para a gente foi uma mudança, assim, bem considerável. Porque o perfil do Instituto mudou muito. Sim. Então, já que você
falou do Instituto especificamente aí, na assistência em traumatologia e ortopedia, né, em afecções musculoesqueléticas, teve alguma mudança especial, no sentido da ortopedia e da traumatologia frente à pandemia? Teve algo especial? Sim, aqui aí eu vou falar da realidade do INCO. Então, assim, todas as cirurgias foram suspensas, as cirurgias eletivas foram suspensas. Então, isso causou uma mudança enorme. Nós paramos de chamar os pacientes que já estavam prontos para entrar e operar. E aí, quando a contribuição do INTO nesse momento da pandemia foi trazer todos os pacientes que necessitavam de cirurgias ortopédicas das emergências abertas do Estado para fazer o que nós sabemos fazer muito bem, que é fazer cirurgia ortopédica, e liberar leito, liberar profissionais para fazerem atendimento COVID. Então, trazer esse paciente, que não era um paciente que tinha uma preparação para fazer cirurgia ortopédica, e um perfil de paciente muito específico, que é o paciente idoso, foi o paciente que caiu, porque a gente teve, empiricamente, isso eu não fiz pesquisa, não fiz dado, mas empiricamente, assim, a gente diminuiu bastante a quantidade de acidentes automobilísticos, porque as pessoas ficaram mais em casa. Os idosos ficaram muito trancados dentro de casa, então, assim, uma das hipóteses é que os idosos tenham caído mais porque desorientavam. Então, a gente teve um aumento enorme das transferências de pacientes idosos, que não são aqueles pacientes que ficam na fila, que se preparam para internar, que se organizam na vida para internar, que esse é o perfil do nosso paciente. A gente não recebe esse paciente que estava em casa, andando e fraturou o fêmur. Isso não é muito expressivo nos nossos números de atendimento. Então, porque a gente faz cirurgias eletivas. Então, isso foi uma mudança, para mim, a mudança mais significativa que nós tivemos. Foi ter que reorganizar, e assim, até as demandas, aquelas demandas que eu estava falando, que são mais recorrentes, tiveram uma mudança também, porque são demandas de outra ordem. Então, porque o perfil do nosso usuário, eu queria poder conseguir fazer. Acho que a Mariana está envolvida num estudo que viu essa mudança de perfil dos nossos usuários aqui. Então, para a gente teve bem essa mudança em virtude de quem veio para cá. Então, acabou que os ambulatórios foram suspensos um período, então só vinha bem pouquinha gente, isso mudou bastante. A gente só não suspendeu dos centros de atendimento especializado o centro de oncologia ortopédica e o infantil e as questões de infecção, eu acho. Então, diminuiu bastante os ambulatórios e todo mundo se voltou para a parte assistencial. Sim. Fato, esse perfil realmente mudou. Inclusive, por exemplo, lá no grupo de pesquisa da área de fisioterapia, as construções das nossas revisões sistemáticas, das nossas revisões de escopo, né, lá a contextualização das temáticas dos trabalhos, né, para publicação, o que eu tenho orientado é que se leve em consideração um período até 2019, porque realmente, se você incluir período 2020, 2021, realmente você vai ter algo atípico, tá? Claro que se o objetivo for contextualizar dentro do Covid, né, indicar a mudança própria, obviamente, para indicar a mudança propriamente dita, tem que incluir esse período, né? Mas realmente o perfil mudou muito e talvez até haja uma mudança permanente. Eu não me refiro a manter esse novo paciente, né? Mas um ajuste, uma adaptação realmente, talvez. Afinal, a gente está com muitas rotinas novas, muitos hábitos novos. A cultura, né? Isso foi um choque na cultura de todo mundo. Né? A cultura que é algo que normalmente leva tempo, às vezes muito, muito tempo para mudar. Sofreu um impacto muito grande, né? Eu tenho certeza que muita cultura teve uma aceleração assim, de mudança importante, né? Sim. Foi bem considerável mesmo. Pois é. E desafios, Ana, quais são os principais desafios do serviço social na atuação na área da saúde, em especial seguimos no ambiente aí hospitalar de alta complexidade como isso?
é o meu desafio como assistente social. Para mim, hoje, o mais desafiador é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Porque a gente passa, não é de hoje, não é desse governo, a gente já vem de um período de que as políticas sociais, de modo geral, vão sofrer desfinanciamento e outras séries de ataques. Então, para mim, hoje, o maior desafio e um dos meus maiores compromissos como assistente social é garantir o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E que nós vimos que é tão importante, foram tantos agradecimentos midiáticos dos profissionais de saúde, dos heróis, e assim, em termos práticos, a gente não consegue identificar essa valorização, esse reconhecimento dos profissionais de saúde, da importância do Sistema Único de Saúde enquanto uma política pública universal, gratuita, sabe? Que nós não tivemos um desastre maior ainda, mais vidas perdidas, graças ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu não queria que ninguém dissesse, somos heróis. Não é heroísmo. Eu vim fazer o meu trabalho, paga pelo governo federal. Mas eu estou falando de um compromisso com essa política social pública que eu estou inserida e que eu defendo, e com os usuários desse sistema, com o cidadão brasileiro que paga esse sistema, que financia e que deveria ter acesso, um acesso melhor, um acesso sempre que necessário, e que mesmo com todas as nossas dificuldades, foi o Sistema Único, é o Sistema Único e vai ser sempre, porque eu acredito sempre que é o Sistema Único que garante esse acesso à saúde de qualidade. E saúde aqui eu estou falando, não é acesso ao hospital de alta complexidade somente, não. É saúde como um direito de todos e dever do Estado, com acesso livre e gratuito a todas as pessoas, a todo cidadão brasileiro. Então, para mim, o maior desafio é esse. A gente tem que, sim, que defender, que reconhecer e ter orgulho de estar onde estamos, do lugar onde estamos, e ter um compromisso com isso. Muito bem falado. Nossa, muito bem falado. E eu queria saber agora, ainda falando de desafio, qual foi o seu maior desafio ao longo da tua experiência aí? Queria que você contasse a história do seu desafio. Qual foi o maior desafio aí dentro do serviço social seu? Me conta uma história aí. Olha, eu entrei na faculdade muito nova, então assim, eu já vou fazer 20 anos de formada, mas eu passei no vestibular com 16 anos. Mas então, ainda somos muito novos, Ana, ainda somos muito novos. Não façam contas, por favor. E nesses quase 20 anos de formada, que eu faço em agosto, com muito orgulho, formada pela Universidade Estadual do Ceará, o meu maior desafio profissional, vamos dizer assim, não foi dentro da área de saúde, foi quando eu trabalhei na assistência social lá no estado do Maranhão. Então, talvez esse tenha sido o meu maior desafio, que foi me inserir numa política pública na qual eu ainda não tinha uma inserção, que foi na política social, voltada direto à assistência social. Eu respondi para uma secretaria de saúde no município do interior do Maranhão, e para mim aquilo foi assim, foi uma superação de várias barreiras, porque eu fui aquela pessoa que eu fiz especialização na área de saúde, eu sempre busquei, estudei, sempre tive junto das discussões na área de saúde. Então, quando eu me vi inserida numa política social de outra natureza, foi muito desafiador. Foi apaixonante, mas foi, assim, eu viajava, ia para o interior. Eu conheço mais cidades maranhenses do que cearenses, do que do Rio, que eu já moro aqui há muitos anos. Eu viajei pelo estado do Maranhão e foi assim, foi um desafio, foi uma superação pessoal, uma quebra de paradigma enquanto profissional, que me acrescentou assim, enormemente. Eu trabalhei numa unidade, nessa minha estadia, eu um tempo trabalhei numa unidade de adolescentes em conflito com a lei. Assim, foi extremamente desafiador, foi muito apaixonante, me ensinou muito, mas assim, eu saí de uma pós-graduação no INCA, uma paixão que eu tenho
pela oncologia e me deparei com um mundo totalmente novo. Mas foi muito bom. E eu não posso contar todas as experiências que eu vivi, porque foram várias, de rebelião a ter que estar junto dos adolescentes, de ser chamada de babá de bandido pela polícia. Eu vivi Isso dá uma live também, né? Dá uma live. Pela primeira vez na vida, eu ouvi tiro no meu exercício profissional lá no estado do Maranhão. Nem morando aqui no Rio de Janeiro, que eu já tinha morado uns anos aqui, eu nunca tinha ouvido tiro na vida. Então, assim, dá uma live de mais de uma hora. Então, mas posso dizer que foi nesse período. Legal. E ó, eu vou só fazer teve um comentário, no mínimo, curioso aqui, que eu te perguntei sobre o desafio. A Maria Clara falou assim, ó, o maior desafio foi ser minha supervisora de estágio. Ai, Maria Clara, um beijo. A Maria Clara dizia assim, a gente na avaliação, ela disse assim, Ana, é porque assim, é muito difícil ser tua estagiária. Eu digo, mas por que, Maria Clara? Não, porque a gente fica com vergonha de falar as coisas. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão aberta. Uma ótima assistente social formada pela UF, foi minha estagiária lá no Azevedo Lima. Também uma experiência maravilhosa. Sinto a saudade do Azevedo Lima, assim, enorme também. Legal. Obrigado, Maria Clara, pela pergunta também, pela participação aqui. Ela está desde cedo aqui. Nada de estar expondo a minha vida pregressa na live, não, gente. Pelo amor de Deus. Ó, a Tainara, inclusive, obrigado de novo, Tainara. Botou que amanhã começam as inscrições para o nosso curso de aperfeiçoamento. Então, para todos os profissionais, é multiprofissional. Então, fisioterapia, serviço social, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, enfim. Isso. As áreas todas. A gente está com as inscrições abertas a partir de amanhã. Pode acessar lá o site do INTO, o Instagram do INTO Saúde, ou lá no meu Instagram também. No Instagram da gente tem lá as informações, pode botar no direct se tiver alguma dúvida. Bem lembrado, Tainara. Me acho que não dorme em serviço, menino. Ó, já tá lembrando das inscrições que se iniciam amanhã. Mas a gente tem que estar atento. A gente gosta, né, Ana? A gente faz por amor mesmo, né? É exatamente isso. Ó, eu tenho ainda aqui, eu tenho duas perguntas para você, mas teve uma questão aqui da Rosângela que tem a ver com algo, eu acho que ele linkava com algo lá atrás, mas eu vou aproveitar para fazer para você, que eu acho interessante, né? Apesar de você ter tocado nisso. Ela colocou assim, para falar sobre a demanda de outros estados. Eu não sei se é exatamente o acesso, mas ela pediu para falar da demanda dos outros estados. Para a área. A Rosângela deve ser a Rosângela enfermeira lá na Paraíba. Beijo, obrigado Rosângela. Pela pergunta, Rosângela. Enfermeira. Deve ser relacionada às demandas da parte de traumatologia e ortopedia. Eu acredito que sejam nesse sentido. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do que é aqui no INTO, quem capitaneia isso brilhantemente é a Mariana, que é assistente social também. Você pode convidar a Mariana para falar sobre isso, D'Angelo, porque agora sim, todo mundo quer ser VIP aqui. Eu vou botar minhas amigas todas para vir, cada uma falando mais da sua área de atuação. E aí, até botaram aqui, ó, TFD. Então, tá aí, isso. Tratamento fora de domicílio, é sobre isso. Exato. E aí, se, por exemplo, um paciente lá em Areal, na Paraíba, precisa de um transplante ósseo. Mariana é que seria a pessoa perfeita para responder isso. Ele tem que passar pelo sistema também. Eu tenho um familiar que mora aqui na cidade do Rio de Janeiro e eu vou para lá porque eu sei que o INTO faz o transplante ósseo. Vou, por exemplo, tirar um tumor e esse tumor precisa fazer a reposição, transplantar uma parte óssea. E o INTO tem a expertise para fazer isso. Não dá para ser assim. Então, a rigor, para você vir pelo tratamento fora de domicílio, você tem que passar pela Secretaria de Saúde Pública do seu município. No caso que eu falei, é um município do interior da Paraíba. Então, ele vai mandar para o polo regional. No caso, eu não sei se seria Campina Grande, que tem um hospital universitário, enfim, ou se seria para João Pessoa. E em João Pessoa é que eles vai identificar se eles necessitam vir para fazer esse procedimento no Rio de Janeiro. E aí a Secretaria de Saúde encaminha para a CNRAC, que é a Central de Regulação Nacional,
que vai passar para a unidade consultora em traumatologia e ortopedia, se eu não me engano a expressão é essa, consultora, que é, no caso, o INTO, e o INTO vai dizer, não, de fato, esse procedimento tem que ser realizado aqui. E aí eles vão organizar a vinda desse paciente para cá. Então, seria, nesse caso, o sistema organizaria essa vinda. Então, essa é a forma, por exemplo, a forma que é o fluxo que é construído para o paciente chegar até aqui vindo de outros estados. Mas, assim, muitos estados ofertam esses serviços, têm habilitado a oferta desses serviços nos seus próprios estados. Então, alguns poucos estados, que eu não sei agora, não tem habilitação para esses serviços de traumatologia e ortopedia. Mas a gente atende muita gente, principalmente do norte do país, como Roraima, Manaus, Rondônia. Então, a gente ainda recebe muito paciente vindo de fora. Eu era do Tumor, eu tenho um paciente que era de Roraima, de Sergipe, da Bahia. Então, depende do serviço. Aí, esse serviço é encaminhado para cá. Legal. Legal. Então, vou te fazer essas duas últimas perguntas direcionadas ao acadêmico, ao ensino, às habilidades. Lembrar para os colegas aqui de novo, essa live vai estar na íntegra no canal do YouTube, tá? Físio em Traumatologia e Ortopedia. Vai lá no YouTube, o link direto está na minha bio do Instagram. Se quiser, acessa a minha bio aí no Instagram, clica lá e pode te mandar direto lá para o canal do YouTube, tá? Então, agradeço, inclusive, a divulgação do canal, vai me ajudar muito. Bom, Ana, quais são as habilidades necessárias para exercer a profissão com excelência? Eu sei que você já sinalizou lá no início a questão da escuta e tudo. Você quer pontuar algo adicional aí? Quero, Danjo. Eu penso que para a gente bem exercer o nosso papel, independente em qual política social estejamos incluídos, a gente tem que saber trabalhar em equipe. Então, eu tenho que entender que eu não sou a super salvadora ou eu sou uma equipe multiprofissional em mim mesma. Então, inserido na área de saúde, eu não consigo pensar que para você exercer sua profissão com excelência, assistente social, ou outra profissão, você tenha esse entendimento de que você consegue sozinho. Você tem que entender da importância de se trabalhar em equipe. Então, para mim, isso é fundamental para todas as categorias profissionais. E para o assistente social, para mim é fundamental. Para mim, o assistente social que exerce com excelência a sua categoria profissional, a sua profissão, é aquele profissional que conhece, que aí seria outra coisa que eu diria, que você tem que conhecer aonde você está inserido. Você tem que ter leitura institucional, você tem que conhecer a área onde você está inserido. Qual é? Eu detesto isso, mas às vezes é o que me vem à cabeça, mas é um termo comercial que eu não gosto muito. Mas você tem que entender o negócio que você trata. Então você tem que entender muito bem. Você tem que reconhecer que para fazer isso muito bem, você tem que estabelecer parcerias, estabelecer um trabalho multiprofissional. Então, para mim, isso seriam assim, duas coisas que não poderiam faltar ao assistente social. Você saber trabalhar em equipe e você conhecer do que você trata. Então, aí vai incluir estudo, você saber falar. Perfeito. E do seu ponto de vista, Ana, você mesmo sinalizou, a gente tem também aqui acadêmicos, né? Tem desde os mais jovens até profissionais extremamente experientes e de forma multiprofissional, inclusive. Do seu ponto de vista, qual seria um bom percurso formativo para os graduandos do serviço social ou mesmo aqueles profissionais que pretendem trabalhar na área de saúde para construir uma prática profissional bem alicerçada, comprometida com a qualidade do serviço ofertado? O que você me diz? Eu agora, assim, eu penso muito multiprofissional, né? O multiprofissional está muito na minha cabeça, então eu não consigo pensar, na maioria das vezes, me vem logo de pronto que isso é uma coisa que cabe a todos nós, profissionais de saúde. Para um bom processo de formação, para quem ainda está na graduação, é poder aproveitar a graduação, esse momento da graduação, para estar estudando, para estar se aprimorando, para adquirir prática profissional
e assim, se possível, acessar um processo de residência multiprofissional, fazer especializações e, antes de tudo, estar estudando. Então, eu sou defensora do estudo para além da titulação acadêmica, mas a gente sabe que também é importante isso. Então, se você está na graduação, se você quer se inserir na área de saúde, você tem que não pode perder de vista a importância, isso é lugar comum, é tanto que os processos de residência, que são os mais comuns formadores a título de pós-graduação na área de saúde, hoje em dia caminham para ser multiprofissionais. Residências uniprofissionais hoje não são tão mais comuns, ou não passaram por um período nem sendo tão financiadas quanto as residências multiprofissionais. Então, é você ter esse entendimento de que você vai ter que trabalhar em equipe, de que você vai ter que ouvir o seu usuário. Não adianta você querer vir trabalhar na saúde se você não consegue desenvolver uma boa conversa. Isso, com o seu usuário, ouvir o usuário, as necessidades dos usuários que são diferentes das suas, que têm prioridades diferentes das suas. Então, isso são para todos os profissionais que estão se formando para entrar na área de saúde. Então, você saber fazer esse conjunto com o usuário e com os seus colegas de trabalho, para mim, é por onde você tem que começar. E aí o céu é o limite, porque você vai estar sempre tendo que, em qualquer área, você vai estar sempre tendo que se atualizar. Venham fazer o aperfeiçoamento profissional conosco. Exato, venham. Tá lá, acessem o site do INTO, o Instagram do INTO, ou o meu Instagram da Ana. Estamos todos nós divulgando, as inscrições começam amanhã. E uma informação muito importante sobre o processo de atualização profissional, esse curso de atualização profissional ofertado aqui no INTO, é que alguns processos seletivos para residências multiprofissionais, por exemplo, feitos pela EBSER, aceitam cursos de treinamento multiprofissional como título. Então, assim, vai se constituir uma titulação que pontua para a residência. Então, assim, acho que isso é uma informação bem importante. Bem lembrado. Ana, como eu sempre faço aqui com os convidados, vou também te pedir aqui 2 dicas de ouro da Ana Maria Damasceno aos profissionais sobre a atuação do serviço social em unidades de saúde de alta complexidade. Vou acabar sendo repetitiva. Deixa eu pensar aqui. Porque... Não tem problema. Se você quiser só destacar o que você já sinalizou na construção do teu raciocínio anteriormente, não tem problema. Pode pontuar as 2 dicas de ouro suas aqui. Porque para mim, em unidades de alta complexidade, são de fundamental importância para o nosso trabalho você conseguir fortalecer a rede. Então, assim, é você conhecer a rede do qual você mais se utiliza para encaminhar o seu usuário. Então, isso para mim é um desafio e uma dica para quem vai inserir-se nesse espaço, é você conhecer tudo isso. E outra coisa, outra dica seria, deixa eu ver, pensar os processos formativos para quem está inserido já dentro desses espaços. Então, assim, nós temos que lembrar, que reconhecer que nós estamos na alta complexidade, que nós temos, no caso, por exemplo, aqui no Instituto, nós temos essa missão também de estar organizando o sistema, de estar pensando políticas públicas, desenvolvendo novas tecnologias, conduzindo estudos. Então, assim, uma dica para quem já está inserido nesses espaços é que vocês reconheçam o trabalho de vocês, seja na alta complexidade, na média complexidade. Eu acho que a gente está precisando passar por um grande processo de empoderamento. Eu acho que por muito tempo a gente ouviu tantas críticas ao Sistema Único de Saúde, aos servidores públicos do Sistema Único de Saúde, que o Sistema Único de Saúde não dá contas, que é deficitário. Então, assim, nós que estamos já inseridos dentro do Sistema Único de Saúde, reconhecer a importância, divulgar essa importância, divulgar os nossos saberes. Então, isso ajuda a gente a desenvolver trabalhos em outros lugares do país. Então, nós temos um país enorme que as pessoas não conseguem acessar as informações com a mesma facilidade,
ou com a mesma rapidez que a gente consegue aqui. Então, assim, é um lugar que a gente tem que ocupar e se empoderar mesmo para todas as categorias profissionais. Eu falo isso, tem muitos colegas do INTO nos acompanhando, e eu falo muito isso assim, para a gente aqui no INTO. Gente, o trabalho das nossas enfermeiras, assim, o trabalho dos nossos fisioterapeutas. Esses dias eu comentei com a Rita. Eu digo, gente, Rita, vocês estão inseridos dentro de um setor, Rita é assistente social da reabilitação, que trabalho que vocês fazem bacana demais. Então, assim, as minhas colegas assistentes sociais de Roraima têm que conhecer isso e tentar utilizar lá também, entendeu? Então, isso também eu acho que é um norte para todos nós, inseridas em qualquer, eu estou focando na saúde, mas isso vale para todas as minhas colegas de profissão inseridas em qualquer área, e se reconhecer enquanto profissional e saber que a gente tem que estar muito preparado antes de tudo para atender o nosso usuário, não é só para fortalecer o sistema, não é só para a gente ter reconhecimento dentro da nossa categoria profissional, mas é antes de tudo para atender bem o nosso usuário, seja ele na assistência, na saúde, na educação, aonde quer que estejamos inseridos. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Mais uma vez eu digo, vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Na íntegra, essa live lá, vale a pena indicar para os colegas. Físio em Traumatologia e Ortopedia é o canal. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui conosco. Obrigado pela participação. Ana, muito, muito, muito obrigado por participar aqui. Você, como sempre, foi esclarecedora, didática. Para mim não é novidade, mas para aqueles que talvez não conheciam você, tá aí, essa tremenda profissional. Ana, de coração, assim, você inspira, sabe? Você inspira a gente. Não é só para o pessoal do serviço social, não. E eu tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza que as pessoas compartilham dessa minha opinião. Você viu ao longo, ou não sei se você conseguiu ver aqui ao longo da live, as mensagens direcionadas a você, a quantidade de mensagens que foram direcionadas a você. Muitas, muitas. É uma pena que você não tenha visto, então fique sabendo que muitas mensagens de carinho para você, muitas mensagens de reconhecimento. Meu congelou a Cristina, enfermeira aqui do hospital, que eu adoro também. Então ficou congelado na Ana. Beijo, Ana. Ana. Muito legal, de reconhecimento não só do teu trabalho, mas da tua pessoa. Tá? E quando eu falo de inspiração, é inspiração não só como profissional, não. É como conduta, é como pessoa. Porque eu falo sempre, Ana, a habilidade a gente treina. A habilidade a gente treina. Caráter, não. Caráter, como se diz no meio de gestão, a gente contrata. Mas está no berço, é a essência. Tá? O INTO é privilegiado de ter você na equipe. A Natália é a chefia hoje da assistência social. Você está trabalhando junto com a Tainara hoje. Né? Tainara também tenho certeza que é privilegiada de estar contigo lá. Os pacientes, os profissionais são privilegiados, viu? De coração. Tá? Eu tenho muito respeito e admiração pelo teu trabalho, pela pessoa que você é, e poder dizer que você é uma pessoa que eu confio em absoluto no INTO. Você sabe muito bem, você é uma amiga que o INTO me trouxe, viu? Muito, muito, muito obrigado. Eu vou já chorar, gente. Por favor, D'Angelo. Eu fiquei super lisonjeada, porque você sabe que eu já falei isso, você é repetitiva, de que você, para mim, está assim, na mais alta conta e se relaciona profissionalmente com pessoas muito, também, tem um crivo muito alto. O crivo do D'Angelo é sempre muito alto. Quero agradecer todo o carinho, agradecer o carinho das pessoas que entraram. Eu sinto saudade de todo mundo, então não sei direito quem entrou, mas sintam-se todos beijados, queridos, abraçados, me mandem mensagem depois para dizer que vocês entraram, que é para eu poder mandar beijinho. E eu quero agradecer demais, assim, é como eu estou falando, não é a Ana Maria, é a assistente social Ana Maria, que está nesse momento, que hoje não está mais na equipe da ARSOC, na área de serviço social do INTO, chefiado pela Natália, mas que eu ainda estou lá. Eu digo para a Natália, é a volta dos que não foram, bota a vassoura atrás da porta para sair da sala de serviço social. Comunidade de ensino e pesquisa, junto com a Tainara, com a Andréia, com a Linda, todo mundo muito querido. E assim, eu tenho o privilégio de estar com você no CEP, assim, o Comitê de Ética e Pesquisa para mim
espaço maravilhoso, que eu compartilho, aprendo muito. Então, com você, tenho dúvidas lá, D'Angelo, me ajuda, esse negócio de pesquisa. Então, assim, muito obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, espero ter contribuído. Ó, vamos marcar outras lives com outras meninas de serviço social que têm, assim, expertise. Hoje nós temos assistentes sociais na gestão do Instituto, ocupando áreas bem importantes na instituição, então acho que isso é bom para a visibilidade do serviço social, é bom para a categoria profissional se reconhecer como esse profissional competente, capaz de dar conta, sim, de recados bem difíceis. Então, isso serve para a gente que está aqui, para as nossas colegas que estão aqui inseridas, e para as nossas colegas também que estão por esse Brasilzão, né? Que é difícil e tudo, mas a gente consegue, a gente está na luta junto com os nossos usuários, na defesa do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Muito obrigado. Saúde para você, para a família. Obrigada. Bom retorno, bom descanso, viu? Fica com Deus. Pegar em casa uma para dizer que já está tudo ok, tá? Isso, por favor. Senhor, obrigado por tudo, tá? Agora eu vou embora, gente. Já estou mais de 12 horas aqui. Tchau, até a próxima. Obrigado.